Neste momento, na entrevista do dia, eu converso com o promotor de justiça, Dr. Daniel Zulian. Ele é promotor na 24ª Promotoria de Justiça Civil de Campinas, do Ministério Público de São Paulo. Acredito ter lido corretamente seu nome, senão o senhor me corrija aí. Quero desejar um bom dia e explicações a respeito desse inquérito civil instaurado para tratar dessa situação da maternidade de Campinas. E eu já abro fazendo a pergunta: quem são os personagens responsáveis em dar retorno a respeito desta situação da maternidade? Doutor, um bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia aos ouvintes da CBN. Carolina, em relação à responsabilidade, é preciso ter em mente que quando a gente fala de saúde pública, em Sistema Único de Saúde, no caso específico da maternidade, nós temos a responsabilidade do município, temos a responsabilidade do Estado e temos também a responsabilidade do gestor do hospital que presta o serviço diretamente. Nesta semana, a Promotoria de Saúde Pública e, em conjunto com a Promotoria da Infância e Juventude, instaurou um procedimento, que é um inquérito civil, que busca apurar essas questões que foram ventiladas recentemente. Nós temos como prioridade principal, né, na atuação do Ministério Público, é garantir o atendimento, a gente evitar qualquer tipo de risco de desassistência, essa é a prioridade no momento, mas, além disso, o procedimento ele também tem uma função de apurar as eventuais responsabilidades, seja em relação às causas que levaram à interdição desses leitos da maternidade, seja em relação ao próprio surto de gastroenterite que acometeu algumas unidades da maternidade e dos óbitos que ocorreram nesse período. Então, o objetivo da apuração do Ministério Público são essas duas frentes, essas duas linhas de trabalho. Dessas linhas de trabalho que os senhores estão se colocando à disposição para apurar e investigar, o senhor fala que quer manter essa situação do atendimento. Agora, a crise financeira, que inclusive o próprio presidente da maternidade nos informou, diz ser muito antiga. E a própria maternidade também disse que, ao renovar o convênio, ela já tinha avisado a respeito dessa crise financeira. E aí vem a pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor. Em termos de verbas, em termos de processos relacionados até a receber dinheiro para se recuperar ou os contratos que estão fechados, a maternidade tem que estar com os documentos em dia. Então, assim, burocraticamente, judicialmente, é uma situação, o senhor fala em tentar manter o mínimo de segurança e qualidade para o atendimento à população, mas é uma situação que extrapola um pouco. O senhor acha que é o caso da gente ir na direção de uma força-tarefa ou de executar algum tipo, já que a responsabilidade é de todos, né, de ação que promova definitivamente aí uma recuperação de fato da maternidade? Olha, Carolina, quando a gente fala em termos de atendimento, esse atendimento ele não necessariamente ele precisa ser prestado por determinado serviço. O poder público ele tem que garantir esse atendimento. Hoje, ele é muito dependente do Hospital Maternidade de Campinas, que é responsável aí por cerca de 60%, 70% do serviço relacionado à neonatologia. Nós temos um histórico, isso é acompanhado pelo Ministério Público, de um problema grave no atendimento, nos serviços de neonatologia na região, né? Não um problema unicamente de Campinas, mas na região como um todo. A ideia é se buscar justamente, principalmente do Estado, que se tenha uma estrutura, se busque uma estrutura que dê um pouco mais de segurança para os atendimentos nessa área, para que não se trabalhe no limite e aí, consequentemente, possa se correr o risco dessa desassistência. Agora, claramente, o que eu tenho acompanhado pelas ações que estão sendo realizadas, tanto o município como o Estado têm agido, têm se articulado para buscar garantir esse atendimento ou aumentar a oferta de serviços, e cabe também à gestão da maternidade realizar as adequações necessárias para que se possa garantir esse atendimento, né? Nós temos hoje 20 leitos interditados, leitos de neonatal, que são indispensáveis, ou seja, que acabam
sobrecarregando os demais serviços de saúde da região. Então, é preciso, sim, ações concretas, ações articuladas em conjunto, município, estado e gestores dos hospitais assistenciais ou privados que prestam serviços públicos para que se supere essa situação. Ou seja, no fim das contas, o que nós temos que buscar como dever é que a população seja atendida. Como ela será atendida, isso faz parte de um processo de administração municipal e estadual, mas é fundamental que se garanta o atendimento. Doutor, bom dia, aqui é Guilherme Pierangeli. A Prefeitura, a Secretaria de Saúde se manifestou dizendo que é pertinente a posição do Ministério Público, está colaborando com a investigação, irá enviar toda a documentação necessária, mas citou aqui um problema que é a transferência dos pacientes, dos bebês que estão em UTIs neonatais, principalmente aqueles que estão nos leitos que foram interditados, que eles não conseguiram desocupar para respeitar essa determinação da interdição desses leitos. A Prefeitura disse que tentou, a Secretaria de Saúde, a transferência desses bebês, principalmente os prematuros, para outras unidades, não conseguiu. Isso depende principalmente da Central de Regulação do Estado, a CROS, O MP tem como agir de alguma forma, intervir para que essa transferência seja realizada e esses leitos que estão ocupados, que deveriam estar interditados, possam de fato ser desocupados e esses bebês terem a assistência necessária? Sem dúvida, Guilherme, a ideia de atuação, o planejamento de atuação do Ministério Público é para garantir que exista o atendimento. Nós buscamos sempre que possível uma solução extrajudicial, ou seja, fora de ajuizamento de uma ação judicial, sem provocar o judiciário, provocando aí os órgãos do poder público a realizar esse procedimento. Então, hoje, atualmente, o que nós estamos acompanhando as ações do Estado e do município para ampliar o número de leitos em outros serviços, para buscar acomodar esse excedente diante da interdição dos leitos e, paralelamente a isso, que é de muita importância, é buscar da maternidade a regularização, a adequação para que esses leitos possam ser reabertos e atender essa demanda que é tão necessária. Promotor, agora, sem dúvida nenhuma, se for preciso que o Ministério Público ajuize uma ação judicial para buscar essa garantia de atendimento, sem dúvida, o Ministério Público irá atuar nesse sentido. Já houve esse tipo de ação do Ministério Público? Neste caso, o Ministério Público não viu ainda a necessidade do ajuizamento da ação, porque não se verificou nenhuma omissão por parte do município ou do Estado nessa articulação inicial. Ou seja, as ações estão sendo tomadas para a solução do problema. Caso as ações se demonstrem ineficientes ou se verifique uma omissão nessa conduta, aí sim o Ministério Público vai acionar o Judiciário buscando um provimento jurisdicional para garantir esse atendimento. Até o momento, o que nós estamos acompanhando é que estão sendo tomadas as medidas necessárias que estão ao alcance do poder público para cumprir essa determinação da interdição dos leitos e acomodar as pessoas, os bebês que estão nesses leitos. Lembrando que nós nos preocupamos com isso e buscamos a informação, mesmo essas crianças que estão nos leitos interditados, elas não estão numa situação de desassistência. Então, é preciso ressaltar isso. A busca é que a transferência ocorra para que estejam em leitos regulares, mas, de toda forma, essas crianças estão recebendo atendimento até que isso ocorra. Para que a população entenda e a gente conclua aqui essa linha de raciocínio, doutor Julian, no caso, quando a gente olha para a justiça, a gente sabe que tem os seus trâmites e as suas etapas de realização. No caso do Ministério Público, essas etapas, como funcionam a partir de agora? Os senhores estão apurando, o senhor acabou de garantir que os bebês não estão desassistidos. Mas o que faria, de fato, os senhores adotarem um outro tipo de intervenção como essa que o senhor colocou? E quais são os próximos passos a partir de agora? Isso, o inquérito civil ele ainda está num momento inicial, ele foi instaurado no início dessa semana e nós estamos colhendo todas essas informações.
Ainda na data de ontem, foi necessária uma reunião de urgência que foi realizada com os gestores do município, assim como com os gestores do Estado, do Departamento Regional de Saúde, para se saber as ações que estão sendo tomadas em relação à possibilidade de ampliação de leitos e possibilidade de regularização, inclusive, dos leitos que estão interditados na maternidade, que, nesse caso, dependem efetivamente de uma atuação do gestor do hospital. Caso essas medidas elas se revelem infrutíferas, ou seja, não se consiga buscar uma solução, aí sim o Ministério Público pode buscar o ajuizamento de uma ação e dentro desse ajuizamento da ação é possível buscar uma tutela de urgência, ou seja, que o judiciário adote uma medida emergencial para garantir esse atendimento, ou seja, essa regularização do atendimento dos leitos neonatais. Perfeito, doutor. Quero agradecê-lo pela gentileza e a oportunidade de entrevistá-lo aqui na CBN Campinas, os esclarecimentos importantes para a população. Eu que agradeço a oportunidade de prestar os esclarecimentos e sigo à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Quem falou conosco foi o promotor de justiça, doutor Daniel Zulian. Ele é da 24ª Promotoria de Justiça Civil de Campinas, do Ministério Público de São Paulo, a respeito do inquérito civil que está instaurado e tratando aí do caso da Maternidade de Campinas. É importante ressaltar que o Hospital Maternidade de Campinas também enviou uma nota esclarecendo toda a situação relacionada à crise financeira, às interdições e outros problemas que estão sendo, neste momento, questionados em várias reportagens e entrevistas. A maternidade, ela diz, resumidamente, que já encaminhou a Devisa a escala médica dos neonatologistas horizontais, que são aqueles médicos que passam nos leitos fazendo o atendimento, olhando os pacientes que estão internados, vendo se precisam de medicamento, que a gente já explicou essa função, que seriam os que estão em falta, atendendo aí uma determinação da portaria do Ministério Público após terem essas tratativas de emergência com a Secretaria de Saúde, certo? A Prefeitura disse que, em nota até, o Guilherme comentou, está tentando fazer a realocação desses leitos. E a maternidade também informou que assume o compromisso, neste momento, de atender com qualidade e enfatiza que, com 109 anos de existência, sempre agiu dentro da ética médica e com normas impostas pelos órgãos reguladores. Que a direção tem como praxe adotar medidas rigorosas para apurar os fatos e está fazendo isso com todos os acontecimentos registrados nesses últimos dias. Ela fala que, sem prejuízo de todas as ações já adotadas, existe uma necessidade de receber novos recursos do poder público, dinheiro, doações, para que possa superar essa crise que atravessa. E também termina a nota contando o histórico do hospital e dizendo que a sugestão do Conselho Municipal de Saúde de Campinas, através de seus representantes, de que o próprio Hospital Ouro Verde se transforme em maternidade, porque a cidade precisa ter uma gerida pelo poder público, para a maternidade de Campinas, ela só ressalta que na inauguração do hospital em 1913, o hospital tinha como vocação a filantropia, prestava serviços ao município em uma parceria que era bem sucedida com o poder público. Há mais de um século, a instituição foi criada com esta finalidade e vem cumprindo fielmente, entre aspas, o propósito há muitos anos, desde que surgiu o Sistema Único de Saúde, o SUS. Aqui a nota é bastante grande, fala de números de atendimento por mês, que são mais de 7 mil, da referência no atendimento a gestantes, mães e recém-nascidos, da questão envolvendo também a complexidade dos casos, porque são bebês que chegam até a maternidade de Campinas, ou mães que não têm, geralmente, um percurso tranquilo ou normal de gestação. Tem sempre problemas ali, eu estou simplificando, né, usando aqui algumas palavras mais populares para que o ouvinte da CBN consiga acompanhar. A gente vai, inclusive, disponibilizar estas notas para que o ouvinte consiga ler e ter também suas próprias reflexões. E termina aqui a nota dizendo que Campinas deve se orgulhar, a maternidade escreve, do papel social que a maternidade de Campinas tem feito ao longo dos anos e que esta crise, que precisa da ajuda de todos e do poder público, não pode tirar
todo o histórico bem-sucedido que a maternidade conquistou durante todos esses anos em número de partos, referência nacional em atendimento materno, infantil e regional e a saúde da mulher, assim como o fato de ser um hospital filantrópico, que a maioria tem atendimento de graça e são aí quase 110 anos de história, além das taxas que são as menores de infecção hospitalar e menores índices de mortalidade, escreveu aqui a maternidade de Campinas. A gente muda um pouco de